Hoje tem Flamengo e Cruzeiro, hein? Ao vivo no Sport TV, 8h30 da noite, é um jogaço. Flamengo, líder do Brasileirão. Cruzeiro está em terceiro, está na cola, está brigando também pela liderança. Débora Gares fala direto do Maracanã, trazendo pra gente as informações do Flamengo para esse jogo de hoje. Tudo bom, Escobar? Boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. Ingressos já esgotados, o Maracanã vai estar lotado para empurrar o líder Flamengo, para que se isole cada vez mais nessa liderança do Brasileirão. Não pode deixar o Cruzeiro encostar. O técnico Felipe Luiz conta com praticamente todo o elenco, inclusive o lateral Ayrton Lucas, que volta após cumprir suspensão. O Léo Pereira e o Vinha, que foram substituídos no intervalo do jogo contra o Corinthians, não preocupam, então ele pode usar força máxima. Provável escalação tem o Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Danilo e Alexandro na defesa. No meio-campo, Jorginho, Saul e Arrascaeta brigando pela artilharia do Brasileirão, está com 14 gols, atrás do Caio Jorge, que tem 15. E lá na frente, Plata ou o Carrascal, que jogou muito bem contra o Corinthians, deu as assistências para os 2 gols do Flamengo naquela vitória. E também o Samuel Lino e o Pedro. Bola rolando a partir de 8h30 da noite, com transmissão ao vivo no Sport TV. Promete ser um jogaço, Escobar. Boa tarde pra você, meu amigo. Igor Dorileu! Cadê ele? Bota ele na tela pra mim. Direto do Maracanã, onde, se Deus quiser, o Malvadão hoje vai dar amassada no Cruzeiro. Muito boa tarde, Dolinha. Boa tarde, GV, Flávio, Fernandão, a todos que acompanham os donos da bola. Jogo com cara de decisão entre 2 candidatos ao título. Mais 70 mil torcedores são esperados mais tarde aqui no Maracanã. Há inclusive expectativa de quebra de recorde de público na temporada. E para entender a importância desse confronto, basta olhar a tabela de classificação. O Flamengo atualmente é o líder com 54 pontos. O Cruzeiro, com 4 a menos, vem na terceira colocação e o Palmeiras está entre os dois com 52. Então uma vitória rubro-negra mais tarde aqui colocaria o Flamengo de forma mais folgada e deixaria o Flamengo mais folgado na liderança e também complicaria a vida dos mineiros pensando em título. Já uma vitória cruzeirense colocaria o Cruzeiro novamente na segunda posição e ele ficaria com 1 ponto a menos do Flamengo e 1 ponto a mais que o Palmeiras. Então embolaria tudo de vez novamente. Bom, os jogadores do Flamengo nesse momento estão almoçando no CT Ninho do Urubu, concentrados para essa partida de mais tarde. No fim da tarde vem aqui para o Maracanã e o Felipe Luiz para hoje tem quase todos à disposição. O zagueiro Léo Pereira, que foi substituído no intervalo da partida contra o Corinthians por causa de um trauma no pé direito, está bem, não preocupa, deve ser titular ao lado do Léo Ortiz na defesa. O único desfalque segue sendo os volantes chileno Eric Pulgar, que está em fase final de recuperação depois de uma cirurgia no pé direito. Do lado cruzeirense, tem alguns retornos, como do Vidalba, zagueiro argentino que é titular ao lado do Fabrício Bruno, outro velho conhecido da torcida rubro-negra. Volta também o atacante colombiano Luiz Sinisterra, que deve ser uma opção para o segundo tempo. E outro que retorna hoje, voltando de suspensão, é o Gabigol. Pela primeira vez, o atacante vai reencontrar o Flamengo no Maracanã e fica a expectativa para saber qual será a reação da torcida nesse reencontro com um dos maiores ídolos da história do clube, que numa passagem que durou 6 anos conquistou 13 títulos. No primeiro turno, vale a gente lembrar, o Cruzeiro levou a melhor, venceu por 2-1 e quem decidiu esse confronto foi justamente o Gabigol. O Leonardo Jardim, na entrevista coletiva depois da derrota para o Vasco no último sábado, jogou favoritismo para o lado rubro-negro, mas fez questão de recordar essa partida do primeiro turno. Então, GV, vamos ver se hoje o Cruzeiro vai se dar bem novamente ou se o Flamengo de Felipe Luiz vai conseguir dar o troco e se distanciar ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro. Volto com você. Muito bem, Igor Dorileu, obrigado pelas informações do Malvadão. Eu tenho a resposta, vou dar já já. Campinho na tela pra mim, pra gente passar aqui, aí eu quero saber. Ele falou o seguinte, será que vai ter gol do Gabigol? Lembrando que no jogo de ida, né, isso, lá no Mineirão, o Gabigol bateu o pênalti, perdeu e no rebote ele fez o gol, comemorou, né? Não. Ficou meio... foi meio barro, meio tijolo, como você gosta de dizer. Debi Bombê. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Saul,
Plata, Arrasca, Samuel Lino e Pedro. Agora faz uma coisa, treinador Filipinho. Bota essa arte na tela aqui pra mim, Tatá, aquela. Flávio Amêndola e Fernandão. À vontade. Ué, pode ter. Eu acredito mais em outra lei do ex, não nessa. Eu também. Essa aí, pra mim, até porque... A outra lei do ex vai jogar, né? Que não vai começar jogando. E a outra lei do ex é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. É isso aí. Que outra lei do ex? A cereja do bolo. O nosso ídolo, o ídolo dos donos da bola. É você, Jorge de Arrascaeta. Vem pra cá. Meu filho. Esqueceu? O Flamengo foi lá hoje retirou o rapaz do Cruzeiro. Olha a chuteira que ele vai estrear hoje. Tem um coração partido ali. É um coração partido? Tá vendo? É a chuteira ele que sabe jogar o jogo. Coração dividido, azul e vermelho? Bom, vamos voltar a falar de Campeonato Brasileiro, porque hoje tem um joguinho mais ou menos, tá? Flamengo e Cruzeiro, vale muito aí na ponta da tabela. A gente volta lá para o Rio de Janeiro. Rafa Marques está de volta para falar conosco aqui no Sport Center agora sobre o Mengão, que é líder do campeonato e tem a oportunidade para seguir pontuando e seguir abrindo vantagem aí na ponta da tabela. Certo, Rafa? Seja bem-vindo de volta. Certo, sim, Suman, obrigado. Mais uma vez um abraço ao Dom, que também é o Jailson. Aconteça o que acontecer essa noite aqui no Maracanã, o Flamengo será líder do Campeonato Brasileiro ao final da rodada 26. E depois dela faltarão 12, mais aqueles jogos todos que estão adiados, né, que estão sendo reprogramados ao longo das próximas semanas, para que todo mundo chegue no final do campeonato, mais ou menos em condições de ninguém ter desvantagem no número de partidas nas rodadas mais decisivas. O jogo logo mais não é 7h30, não é 7, não é 9, não é 9h30, é 8h30. Como diria aquele velho repórter de quem o Jailson era muito fã e vivia escutando no rádio. 8h30 da noite, Flamengo e Cruzeiro se enfrentam aqui no Maracanã pelo complemento da rodada 26 do Campeonato Brasileiro. E a ótima notícia para o técnico Felipe Luiz é que ele tem praticamente todo o elenco à disposição. A gente coloca um asterisco, né? Porque o Pulgar não joga desde a partida contra o Bayern pelo Mundial de Clubes, no dia 29 de junho. Mais de 3 meses sem ter condições de jogo. Então nem dá para dizer que o Pulgar hoje é um desfalque. Nas demais posições, nos demais nomes do plantel, todos estão à disposição para o jogo dessa noite. E essa é uma oportunidade para a gente entender de fato qual é o Flamengo ideal na cabeça do treinador. Quem é o lateral esquerdo titular? Alexandro, Vinha ou o Ayrton Lucas, que volta a ficar à disposição? Quem ocupa o lado direito do ataque? Plata, Luiz Araújo ou Carrascal, tendo uma oportunidade de repente de ser titular? A dupla de zaga é mesmo Léo Pereira e Léo Ortiz, ou Danilo pode reaparecer numa condição mais favorável para ser o efetivo da equipe? Enfim, perguntas que só serão respondidas quando o Felipe Luiz divulgar a escalação oficial para o jogo contra o Cruzeiro. O Flamengo tem a expectativa, mais uma vez, de um grande público aqui no Maracanã, como normalmente acontece nos jogos, não só de Conmebol Libertadores, como também de Campeonato Brasileiro, e defende, logo mais, o rubro-negro, uma invencibilidade de 11 partidas no Campeonato Brasileiro. A última derrota foi aquela para o Santos, na Vila Belmiro, no dia 16 de julho. E faz tempo, né, Suman? Valeu, Rafa. Muito obrigado pelas informações. Já já o Rafa está de volta e segue falando sobre Flamengo e Cruzeiro conosco. Mas vamos lá para BH. A Nath Andrade chega com informações agora do Cruzeiro, que visita o Flamengo e também está de olho, quem sabe, na vitória para seguir ali na parte de cima e voltar à vice-liderança. Tudo bom, Nath? Seja bem-vinda. Obrigada, Matheus. Bom dia para o fã de esportes que acompanha também. Pois é, o Cruzeiro precisa vencer para colar ali no Flamengo de novo, né? Confronto direto, por mais que o Leonardo Jardim, o staff do Cruzeiro, diga que não é um time que briga pelo campeonato, que o foco do Cruzeiro é a Libertadores, a torcida não quer saber disso, que é o Cruzeiro na ponta. E para isso precisa vencer o Flamengo, um jogo difícil hoje. Para esse jogo, o Cruzeiro tem a volta do Sinisterra, que estava no departamento médico, ele não vinha sendo titular, mas é um jogador que entrou e agradou a torcida. Mas tem desfalque de última hora, desfalque importante. O Wanderson, que é titular absoluto nesse ataque do Cruzeiro, teve uma lombalgia, ficou aqui em BH,
não viajou. O Leonardo Jardim conta muito com ele vinha sendo criticado por uma parte da torcida, porque é um atacante que não faz gol, mas ele tem uma função tática muito importante para esse time do Cruzeiro. No lugar dele deve entrar o Arroio. Arroio, que é reforço, chegou nessa janela do meio do ano, entrou uma vez em campo, torcedor do Cruzeiro gostou muito do que ele apresentou, já vinha pedindo o Arroio como titular, e esse pedido pode ser atendido justamente hoje contra o Flamengo, já que não tem o Wanderson. O Wanderson não está à disposição. Quem também não está à disposição é o zagueiro Jonathan Jesus. Ele sofreu uma pancada no joelho, também ficou aqui em BH. Para o lugar dele, quem pode ir é o João Marcelo, que vinha sendo titular no início do ano, teve uma lesão bem grave, voltou agora contra o Vasco, pode ter uma chance de ter mais minutos em campo com a saída do Jonathan Jesus. Lembrando que a zaga titular do Cruzeiro é o Vidalba, que volta, não jogou o último jogo, estava suspenso por cartão amarelo, volta agora, e o Fabrício Bruno, que foi convocado para a seleção mais uma vez. Parabéns para o Fabrício Bruno, parabéns também para o Leonardo Jardim, que faz um grande trabalho, conseguiu recuperar vários jogadores no Cruzeiro e falou com a gente sobre isso, falou sobre a importância do trabalho dele para esses jogadores. Com você, Matheus.